Olá, minha conversa quase proibida de hoje é com uma garota corajosa e polêmica, Lola Benvenuti. Ela tem formação acadêmica em letras e decidiu se definir profissionalmente como acompanhante. Paulista de Pirassununga, 20 anos de idade, Lola se prepara para cursar mestrado na USP. Com personalidade forte, ela não liga a mínima para o que dizem dela. Considera-se culta, feminista e liberal. Eu falei 20, já é 21, 21 não? já. Já completou 21? Uhum. De que signo? Sagitário. Sagitário. O Sagitário é muito sexual ou não? Olha, eu estava procurando a palavra, por isso que de signos, mas assim, eu me considero. Acredito que a sexualidade, na verdade, foi o que definiu minha personalidade, né? Tem muito a ver com quem eu sou hoje, essa descoberta da sexualidade. Então, para mim, sim. O teu nome é Gabriela. Gabriela. É Gabi, mas hoje em dia as pessoas mais te chamam de Lola. De Lola, às vezes eu esqueço que meu nome é Gabriela, porque só me chama de Gabriela quem é da minha família, assim, né? Todo mundo hoje em dia já me reconhece como Lola. Ô Lola, posso começar do comecinho? Pode, claro. Você sempre foi uma garota interessada em sexo? Você percebe o sexo a partir de que idade? Olha, eu lembro, assim, que sempre me causou curiosidade. Quando eu brincava de Barbie, por exemplo, eu sempre... tinha sempre, sei lá, a noite de núpcias do Ken e da Barbie, eu tirava a roupinha deles e colocava um em cima do outro e eu já ficava excitada com aquilo. Você está falando de quantos anos de idade? Eu devia ter uns 9, por aí, assim. Eu não sabia muito bem o que era, assim, mas, não sei, eu via carnaval, eu gostava de ver as mulheres sem roupa. Então, assim, mais cedo que eu me lembro, assim, é nessa fase, assim, da minha vida. Você não se lembra de qualquer gatilho, como é que se diz? Um propulsor para essa sexualidade, não. Não, eu acho que tem a ver com a questão do proibido mesmo, né? Não sei. Porque você vivia numa família onde sexo era uma coisa muito proibida, ou falar-se em sexo, ou qualquer coisa relacionada a sexo? Uhum. Então, é que nessa idade, né, eu era muito nova, 9 anos, assim, né, acho que é muito novo, somos muito novos ainda para ter essa noção de sexo. Mas como a minha mãe é enfermeira, ela sempre me orientou, assim, nunca foi um tabu, nesse sentido, assim, de, não falar desse assunto em casa, não. Eu sempre fui super bem orientada. Na escola, quando esse assunto foi introduzido, que, se eu não me engano, na 7ª série, eu já tinha bastante conhecimento sobre o assunto. Então, não, acho que socialmente mesmo, essa questão de, talvez, das minhas amigas não terem a mesma abertura, de eu querer saber como é que funcionava, o que era isso que todo mundo falava. Então, acho que é mais nesse sentido. Seu pai fazia o quê? Meu pai foi militar por muitos anos e aí agora ele trabalha em outro ramo da construção. Disciplina rígida. Muito. Conversar sobre sexo com ele, não. Não, assim, eu sempre fui muito mais próxima do meu pai, inclusive. Ah, é? Nós somos muito parecidos. Meu pai é muito livre, assim. É que é mais a questão de ser de uma família que morava em sítio. Então, eu morei 17 anos no sítio. Você não morava na cidade de Pirassununga? Não, era num sítio. E aí, a primeira questão, assim, que já gerou um embate com meu pai foi a questão das tatuagens. Eu fiz a primeira quando eu tinha 14 anos, fiz no bumbum, escondida. Ele descobriu quando eu tinha 17, quase me matou. Então, assim, eu sempre tive, assim, uma identidade meio transgressora. Mas nunca foi uma rebeldia, nunca vi como isso. É a minha formação mesmo. Como é que foi a sua infância em Pirassununga? Foi ótimo. Assim, até a adolescência? Eu acho que tudo na minha vida foi acontecer. As minhas escolhas aconteceram muito em função da leitura. Isso eu devo à minha mãe. Desde muito cedo, a minha mãe sempre me deu livros. E, assim, quem eu sou hoje, as minhas escolhas estéticas, psicológicas, etc., foram muito em função dos livros. Né? Com 15 anos, eu já tinha lido Grande Sertão Veredas, que é o meu livro de cabeceira. De Adorim e Riobaldo. Que tem essa questão, né, do amor proibido e da sexualidade. E isso mexia comigo desde aquela época até hoje. Depois eu fui estudar esse livro na faculdade. Mas, assim, brincava de boneca. Tive uma infância ótima com meu irmão, minha prima. Foi ótimo, assim. Brincava de boneca, só que botava os bonecos para transar. Né? Vem cá. Você citou o Grande Sertão Veredas. Uhum. O seu nome é baseado
na Lolita do Nabokov, é isso? Foi inspirado, uma das inspirações. Uma das inspirações. Foi lá que você catou este nome. E também tem essa questão... Eu sempre gostei muito de homens mais velhos, né? Eu comecei a sair com pessoas desde muito nova, né? Eu perdi minha virgindade com uma pessoa de 30 anos enquanto eu tinha 11. 11? 11, E eu conheci ele na internet. 11? Hoje você tem consciência de que esse cara era pedófilo? Não, porque assim, também não foi assim. A gente se conheceu e no dia seguinte estávamos indo para um motel. Rolou um romance, né? E ele também eu via que ele não ficava muito em paz com essas... Ele não queria, na verdade, para o motel, eu acho. Eu é que queria perder. Mas aos 11 anos de idade, você não devia ser nem desse tamanho que você é hoje. Era um pouco melhor. Você devia ser uma menina. Menina, E você, de alguma maneira, está desculpando o predador. Porque aos 11 anos, por mais que você queira muito, você não tem muito discernimento de por que você está querendo. Concorda? Não? Na verdade, eu acho que isso depende. Naquele momento, eu me sentia pronta. Eu também, se eu não me engano, eu não disse pra ele que eu tinha 11. Eu acho que eu falei que, sei lá, tinha 16, 17, alguma coisa assim. Porque eu não queria isso, que a pessoa ficasse, ai, não, mas olha, então não vou fazer. Porque eu me sentia pronta para aquilo. Eu queria perder minha virgindade, para mim aquele era o momento. Mas por que aos 11 anos de idade você acha? É por isso que eu tô perguntando se houve um gatilho, como é que se diz? Um propulsor disso aí. É que, assim, eu não decidi, nossa, com 11 anos vou perder a virgindade. É que nesse momento eu conheci esse cara e... Pela internet? Pela internet, mas eu já tinha Você frequentava a internet muito. Com liberdade, pelo visto? Assim, a minha mãe sempre ficou um pouco em cima, o meu pai também, né? Eles não gostavam que eu ficasse muito tempo na internet. Mas isso acaba fugindo do controle, eu acho, né? É muito difícil conseguir. Eu também acessava na escola, casa de amigas, então... Você tem esse encontro com este homem de 30 anos. Como é que foi? Então, nós trocávamos cartas, né, assim, presentes e tudo, mas, assim, era uma época ainda que não tinha tanta essa coisa de... nem tinha Orkut, nada, então eu nunca tinha visto uma foto dele, mas eu gostava dele. Aí, quando eu encontrei ele a primeira vez, me deu aquele baque, assim, sabe? Porque a gente acaba idealizando, você nunca vê a pessoa por foto e tal, mas, assim... Ok, deu aquele choque, né? Aquele choque por quê? De se materializar a situação. Sim, mas um choque por quê? Ele era uma... Não era feio, mas assim, acho que eu imaginava mais bonito, mais confiante, mais desenvolto. Eu achei ele um pouco tímido, tenso, não sei. Acho que isso me desanimou um pouco. Meu Deus, ele devia estar pensando na cadeia que ele podia pegar. Pode ser que sim, pode ser. Mas assim, ele se deslocou de Limeira até Pirassununga, ele nunca tinha ido, era de outra cidade. E isso foi só assim, a gente só se encontrou, conversou várias vezes. E aí eu ficava, assim, eu achava que a gente tinha que ter um contato mais íntimo. Eu acho que pressionei um pouco, porque eu queria me livrar da virgindade, era isso que eu queria. E aí foi engraçado, assim, porque eu lia muito essas revistas que trazem um encarte especial de sexo, 500 dicas para arrasar no sexo, e que não me ajudou em nada naquela hora, que eu achava que tinha que ser aquilo e não era, assim, e ele estava muito nervoso, ele estava mais nervoso que eu. Então, assim, quando acabou, eu fiquei pensando, nossa, mas será que é isso que as pessoas falam tanto que é bom? Aí eu fiquei um pouco frustrada, assim. Né? Porque foi ruim. Eu esperava mais, assim, que ele fosse mais desenvolto, né? Mas... Não sei, acho que é aquela coisa de filme. Ô, Lola, também, você tá me falando uma coisa louca. Eu esperava mais aos 11 anos de idade. Você quer me enlouquecer, você esperava mais. Era uma idealização. Uma idealização Sim. A partir de literatura. Cenas de filme, que é aquela coisa voluptuosa, né? E que tem a intenção de encantar quem tá assistindo. E não foi nada disso, assim, né? Foi bem desanimador. Os seus pais souberam disso em algum momento? Não. Agora, a partir dessa iniciação, você teve mais de um encontro com esse cara, não? Não, depois disso eu não quis mais. Imagino. E ele tentou me procurar, mas... E depois disso, você continua a ter uma vida regularmente sexual ou não? Eu parei um pouco, né? Desisti, até porque, assim, eu senti dor, né?
não foi muito prazeroso pra mim, mas eu achava que era uma questão de me acostumar, talvez porque o ímã não tivesse rompido, alguma coisa assim. E aí, continuei saindo com pessoas da internet, bem mais velhas que eu. Sempre gostei de sair com pessoas com mais de 40 anos e de São Paulo, porque São Paulo, pra mim, sempre foi, uau, outro mundo, né? Pra quem era do interior e tal. Então, aí continuei até eu aprender a conhecer meu corpo, o que eu gostava e gostar de sexo. Isso foi com que idade? Olha, o meu primeiro namorado teve, assim, importância fundamental nisso, assim, né? Porque era uma relação de carinho, ele era mais velho que eu também, e aí eu fui experimentando. Quanto mais velho? Eu tinha 15 quando a gente começou, ele devia ter 27, 30. Bom, Não era. a diferença já não era tão grande. Para os meus pais era absurdo, né? Mas aí não teve como, eles tiveram que brincar. Bom, quando você começa a sair com este namorado, aos 15 anos, os seus pais tomam conhecimento de que você está fazendo sexo? Sim, um dia a minha mãe falou, né? Falou, olha, quando você iniciar a sua vida sexual, eu vou te levar na ginecologista, né? Para você conversar com ela, fazer exames, etc. E aí eu falei, bom, na verdade já foi. Já foi o quê? Eu achei melhor contar depois. Mas assim. você contou? Eu contei. A dos 11 anos de idade? Não, a dos 11 não. Posteriormente eu contei pra minha mãe que eu não tinha perdido a virgindade com esse. E ela? Ela ficou chocada, né? Assim, bastante. Porque aos 11 anos você é um bebê. Lola, não tenho nada contra a vida que você escolheu, mas 11 anos de idade, você achar que você sabia escolher é uma loucura. Então, mas é que assim... Você é contra a pedofilia, eu imagino, claro, hoje em dia? Claro, sou contra. Totalmente. Você hoje, guardada a distância, percebe que aos 11 anos de idade você passou por uma violência, apesar do seu desejo. Eu acho assim, hoje eu vejo que eu tomei atitudes, por exemplo, eu fiz meu primeiro programa quando eu tinha 17 anos. E mesmo antes disso, essas pessoas que eu combinava, eu entrava no carro delas e poderia ter acontecido qualquer coisa comigo ali. Então eu penso nisso, na fragilidade a que eu me expus, que poderia ter acontecido, sabe, N coisa. Você Isso começou a fazer programa, aos 17 ainda estava em Pirassununga. Tava. Você começou a fazer programa por uma solicitação, uma ideia, ou você também uma curiosidade? Não, assim, eu sempre tive uma curiosidade sobre esse universo, assim, eu sempre achei algo glamuroso. Universo da prostituição. E sempre ficou essa coisa na minha cabeça que um dia eu ia querer explorar esse universo. Aí, aos 17, como eu sempre saía com pessoas que eu conhecia na internet, um dia eu decidi entrar na sala de bate-papo e falar, bom, vou ver como é que é isso, como é que... E aí, combinei e tal, mas saí com algumas pessoas, poucas vezes, e decidi parar, porque como a cidade é muito pequena, isso se espalharia muito rápido. Eu estava estudando para o vestibular também, que era uma fase decisiva da minha vida, assim, eu tinha que me dedicar muito. Então, foi... Mas, assim, eu nunca me senti mal. Você sempre esteve confortável nesse papel? Sempre. Eu falo para as pessoas, eu fui, conheci um cara que me tratou bem, tive um orgasmo e ainda ganhei por isso. Para mim foi ótimo. Eu nunca voltei para casa triste, vou parar de fazer isso, nossa, sou um lixo. Nunca. Você disse, eu me senti bem, eu tive um orgasmo. Você continua tendo? Sim. Toda vez que você sai? Quantos caras por dia você sai? Então, hoje menos. Assim, já saí com muita gente. Mas, assim, a minha médica mesmo me orientou. Eu tenho sempre esse acompanhamento médico, que é muito importante. Mas você sai com quantos caras por dia? Depende. Quantas pessoas? Depende. Uma média? Hoje em dia, é o meu máximo 3 pessoas. 3 pessoas. Sim. Por uma questão de saúde. E antes você se sentia na obrigação de gozar? Eu nunca me senti na obrigação. Mas você gozava? Assim, às vezes não. Às vezes não. Às vezes com um namorado a gente não tem orgasmo, entendeu? Porque não é legal, você não tá bem naquele dia, o cara fez de um jeito que não é bom. Mas assim, de maneira geral, eu tento... Se tá péssimo, eu tento falar pro cara, olha, eu gosto mais assim, né? Assim, não tá muito legal. Porque assim... Pra mim também tem que ser prazeroso. Eu acredito. É uma coisa minha isso. Eu detestaria sair com uma pessoa que tá lá me vendo com uma cara de paisagem que eu tô odiando. Então, assim, às vezes acontece, claro. E você finge. Às vezes você finge. Eu não finge, eu fico quietinha, assim, não falo nada, entendeu? Eu falo, olha... Se você ganha pra isso, você tem a obrigação de fingir. Não há. É que assim,
Eu acho várias coisas que outras garotas de programa não acham. Por exemplo, eu acho fundamental beijar o cara. Assim, eu não sou obrigada. Se chega um homem com um bafo de onça, eu não vou beijar. Então, de fato, eu não sou obrigada. E aí dou uma viradinha discreta, assim, e tal. Mas eu acho fundamental. As pessoas, mais do que sexo, elas querem carinho. O beijo demonstra isso. Eu acho fundamental sair com uma pessoa e beijar ela, se sente envolvida. E é por isso que as pessoas voltam. Então, assim, eu não preciso ficar lá me contorcendo, gemendo loucamente, fingindo uma situação que não tá acontecendo. Mas eu tento falar, ó, faz assim e tal. E aí, entendeu? Isso acaba sendo secundário um pouco. É lógico, o cara pergunta depois. Ah, e aí, você gostou? Como é que foi? Fala, gostei. Tal coisa eu gosto um pouco mais assim, mas na próxima você não me escapa. Então, assim, sempre vira uma coisa assim, um carinho, uma brincadeira. Sempre vai para esse lado. Espera um pouquinho só que eu tenho que fazer um intervalo. Nós estamos terminando o primeiro bloco da nossa conversa quase proibida com Lola Benvenuti. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta sem proibições com Lola Benvenuti, essa bela garota formada em letras e que se assume publicamente como acompanhante. Aliás, é uma questão semântica? Qual a diferença entre acompanhante e garota de programa? Então, na verdade, assim, eu sempre defendi, falo, né, acompanhante quando eu vou me apresentar, mas teve um episódio que me marcou muito, que uma vizinha comentou com uma prima minha de 8 anos, comentou com ela não, assim, falou alto para ela ouvir, né, que a fulana era prostituta. E a minha priminha foi para casa chorando, porque assim, ela nem entendeu o que era, mas ela entendeu Tava falando de você? Falando perto para ela ouvir, assim, né, e criar um rebuliço. E aí isso me chateou muito, mas assim, aí todo mundo entendeu, pô, mas então você quer ser chamada do quê? Mas não foi pela palavra, foi pela atitude, que eu achei que não deveria, né, ser daquela forma. Mas aí eu li, né, sempre vejo a Gabriela Leite falando que ela acha que tem que ser defendido o termo puta e prostituta, porque nós não temos que pedir desculpa para a sociedade procurando um termo mais ameno, né? E sim nos assumirmos como somos. Então, tanto faz para mim, puta, prostituta, acompanhante. A Gabriela Leite dizia, aliás, muitos anos atrás, quando fazia um programa chamado Cara a Cara, ela me deu uma entrevista. E ela disse, na época, eu nunca mais esqueci, que quem fica nessa profissão gosta, ainda que diga que não, gosta de viver aquilo, porque senão seria muito complicado continuar nessa profissão. É verdade. Olha, eu acredito que tem pessoas que façam pelo dinheiro e só por isso, e se obrigam, assim, mas eu acho que não é a maioria. Tanto, eu até vi eu sempre cito esse documentário porque eu acho muito bom, chama Praça da Luz, 69 Praça da Luz. Que são mulheres com mais de 50 anos, 70, por aí, que cobram de 15 a 20 reais e trabalham como prostitutas. E aí elas dão depoimentos com tanto carinho, sabe? Falando da profissão, que elas gostam, que é divertido, que tem as suas dores, mas que até uma delas comenta assim, eu fui ficando preocupada, que eu fui engordando e tal, aí não ia mais ter cliente. Mas eu vi que sempre tem cliente para todos os gostos, então estou feliz, continuei engordando e estou aí. Então, assim, tem um carinho, mesmo para aquelas que acabaram entrando nessa vida, talvez por não sei, artimanhas do destino. Quem continua é porque tem algum carinho, gosta mesmo, porque eu acho muito difícil, de fato. Você seguiu fazendo isso em Pirassununga por algum tempo? Um pouquíssimo, algumas vezes. Sei lá, 5 vezes, pronto. Sua família descobriu? Não. Ou você contou? Sobre a minha escolha? Bom, quando eu assumi o blog, né, que foi no último ano da faculdade, eu dava aula nos projetos da faculdade mesmo. E eu não aguentava mais ficar com medo de alguém descobrir. Tanto que no começo eu tirava o rosto das fotos, apagava algumas tatuagens. Mas alguém ia descobrir, né? Mas que fotos? No meu blog tinha algumas fotos minhas, né? Eu coloquei para que conhecesse meu trabalho, quem eu era, etc. E aí eu comecei a ficar com muito medo de sofrer alguma retaliação, de alguém descobrir. Eu falei, chega disso. Vou decidir parar de dar aula. Eu dava aula em projetos de educação de jovens e adultos, cursinho, etc. Parei de dar aula. E contei para os meus pais. E, assim, eu contei primeiro para minha mãe. Aí minha mãe perguntou se eu ia contar para o meu pai. Ela foi lá e contou antes. Qual foi a reação dela quando você contou? A minha mãe não ficou tão surpresa. Não? É porque, assim, eu sempre busquei muito a minha independência. Pedir dinheiro para os meus pais, para mim, sempre foi uma coisa um pouco humilhante. Então, assim, eu comecei a não pedir mais as coisas para minha mãe, pagar meu carro, pagar as minhas roupas. Então, assim, é lógico que ela ficou triste, né? Ela
ficou muito magoada, mas eu acho assim, não foi tão surpreendente. Agora, o meu pai, nossa. Porque meus pais são separados, né? E foi bem difícil. Ele ficou 6 meses sem falar comigo, porque a minha mãe contou. Então, minha mãe deve ter contado da pior maneira possível, assim. E aí, quando chegou na minha formatura, eu liguei pra ele. Falei, pai, eu queria muito que você fosse dançar valsa comigo, né? Eu queria que a gente conversasse. E aí, meu pai falou, olha, eu não compactuo com o que você faz. A Gabriela, que é minha filha, vai ser sempre a minha filha. Mas essa outra, não, né? E aí, a gente voltou a se falar, etc. Quando deu esse boom na mídia, que foi quando eu dei uma entrevista pro G1, eu comentei com ele, que eu tinha até falado dele na entrevista, tudo, e que ia ser uma nota de rodapé, que ia ser uma matéria de rodapé. Eu não achei que ia sair na home do G1 e que ia dar essa explosão. E aí ele ficou muito chateado, porque ele falou que eu menti pra ele, né, que eu sabia que tudo isso ia acontecer, e na verdade eu não sabia. E aí a gente tá meio, assim, distante. Você e ele? Você e sua mãe, tudo bem? Não, a gente não se fala. Desde a minha formatura, a gente não se fala. Porque a sua mãe resolveu rever tudo que ela aceitou em você. A gente teve um problema, assim, ela ficou irritada com algumas coisas, e aí ela não foi num dia da minha formatura. E isso me chateou muito, porque era tão importante pra mim aquele momento, eu gostaria muito que ela tivesse ido. Então, isso pra mim, pra gente, assim, já foi um ponto que nos afastou. E depois também, acho que com toda essa exposição, todo mundo falando na cidade, porque lá todo mundo sabe quem são os meus pais, quem é a Lola. Então, eu acho que isso feriu muito a minha mãe. E aí ela não fala, a gente não fala, eu não sei nem como é que a minha mãe tá, assim. A família não tem te feito falta? Muita, faz muita falta. Foi a minha grande perda, a minha família. Assim, meu irmão também se afastou muito de mim. Meu irmão tem 19 anos, então, assim, os amigos falam, né? As pessoas comentam. Você no seu blog escreve só sobre sexo? Por enquanto, sim. Mas agora, daqui 1 mês, eu vou estrear o site novo e vai ser... A ideia é que seja um portal sobre sexo, com colaboradores. Vai ter um portal voltado para o público GLS, questões de sadomasoquismo, relacionamento, amor, porque as pessoas me mandam e-mail perguntando também sobre isso. Então, se tem alguém disposto a me ouvir, eu gostaria de poder falar sobre outras questões. Aliás, foi bom você falar que eu tenho perguntas. Quando botei seu nome na internet, para avisar que você viria... quer ver? Tem uma pergunta aqui. Lola Isabela, de São Sebastião, São Paulo. Lola, tem um site que se refere a relações sexuais e lá fala que na hora H, para deixar o homem bem excitado, tem que encostar os lábios perto do ouvido dele e falar coisas quentes. Você concorda? Então, muitas pessoas me mandam e-mails perguntando coisas do gênero. Eu acho que não existe uma receita. Eu acho que tem muito mais a ver com a segurança dos dois. Se você se sente sexy naquela hora, você tem um feeling. Acho que tem a ver com química, com entrosamento dos corpos. E aí, se um sussurro vai ser legal, se o cara vai sentir cosquinha, é uma coisa que você vai percebendo na hora, como a pessoa gosta. E o sexo fica melhor quanto mais vezes você sai com a pessoa. Você conhece o corpo dela, o que ela gosta, e ela vai te falar também. Ô, Lola... Foi bom você falar de todas essas coisas e dos homens. Você disse assim, às vezes vem alguém que quer dar um beijo na boca, mas está com bafo, etc. Você já se apaixonou por algum? Então, assim, eu tenho a minha vida pessoal e eu costumo dizer que eu sempre tenho carinho por todas as pessoas que eu saio. Eu acho que isso é fundamental. Para eu gostar dessa profissão, de sair com as pessoas, eu tenho um carinho, eu respeito. Acontece de me pedirem em casamento, esse tipo de coisa, assim, acontece. E você ri por quê? Porque casamento é uma coisa que não te passa pela cabeça. Não, passa, pode acontecer, né? Não sei, daqui a pouco pode ser que eu mude, né? As pessoas estão sempre em transição, né? Eu vejo isso com tranquilidade. Mas, assim, eu sempre deixo claro para a pessoa que aquilo é uma relação profissional. Pode acontecer de ter um envolvimento, não sei, eu querer ficar com a pessoa. Todos nós estamos sujeitos a isso em qualquer ambiente. Mas, a priori, é uma relação estritamente profissional. Claro que eu tenho carinho, eu tenho afeição pelas pessoas. Mas, assim, eu procuro manter esse distanciamento. Principalmente quando a pessoa já é casada, quando tem uma família. Eu sempre deixo claro e eu sempre dou dicas. Falo, fique esperto com o celular. Mesmo que sua mulher não mexa no seu celular, não deixe vestígios. Porque a outra pessoa não precisa saber disso, ela não precisa sofrer. Por mais que seja só sexo. Porque chegam casais felizes no casamento que só querem transar com outra pessoa, só quer sair um pouco da rotina. Mas, mesmo assim, tem que ter esse cuidado com a pessoa que está do seu lado, né? Lola, você já disse, em algum dos lugares que eu li a seu respeito, você já disse que sai com homens, mulheres,
Travestis também? Também. Com travestis, faz sexo grupal. Você traça qualquer coisa, é isso ou não? Hoje, assim, eu seleciono um pouco mais, porque por uma questão de saúde mesmo. Você faz sempre sexo seguro? Sempre. Sempre fez? Sempre. Nunca engravidou? Nunca. Então Nunca. jura? Juro. Juro pela minha mãe. Juro. Eu sempre tive muito medo. A minha mãe sempre sempre esclareceu todas essas questões. Eu sempre tive muito medo de doenças, de engravidar. Sempre tive acompanhamento médico, né? Eu tomei vacina de HPV, então, assim, conforme vai saindo as inovações no mercado para me proteger, eu estou sempre antenada. E acho que isso é fundamental, né? É uma coisa consumada. Não transar sem camisinha por dinheiro nenhum. Eu não transo sem camisinha por nenhum dinheiro. Então, isso é muito importante. Mas existe diferença entre homem e mulher. Você sai só com mulheres, às vezes, ou não? E é muito diferente de sair com um homem? Eu acho bem diferente, assim. Depois dessa explosão, muitas mulheres têm me procurado e eu acho super legal. Elas mandam e-mail falando assim, olha, eu nunca saí com nenhuma mulher, mas eu vendo você, eu tenho vontade. E aí queria saber como é que é. Eu falo, que louco isso, né? Despertar esse desejo nas mulheres. É uma coisa... tem mais envolvimento, acredito. Essa questão do carinho é muito importante. É mais afetuoso. Eu acredito que sim. Se bem que, assim, hoje em dia isso varia muito. Tem muitos homens que me procuram muito mais pela questão do carinho, né, do afeto, do que pelo sexo propriamente dito. Mas eu acho que com as mulheres tem essa delicadeza, né? Tem esse... um jeito de entender que é diferente do homem, assim, eu vejo. E o travesti? Então, é que as pessoas não são caixinhas, né? Eu não vejo assim. Mas, por exemplo, tem homens que gostam de sair comigo e com um travesti. É mais ou menos assim que funciona. Entendi. E aí... Não é você no mano a mano com um travesti. Não, isso é mais difícil de acontecer. Mas aí, por exemplo, às vezes só tem uma interação... O transexual não interage comigo, por exemplo. Porque não sente atração por mulheres. Ou interage. Então, aí depende mesmo do que a pessoa procura e... É uma loucura. Você tem 21 anos de idade. Eu vivi e uma bagagem extraordinária. Será que um dia você vai virar uma puritana? Eu acho muito difícil. Eu também acho. Outro dia, até foi engraçado você comentar isso. Outro dia eu estava num programa e uma das pessoas que estava me entrevistando virou... Enfim, trabalhava como acompanhante, alguma coisa assim, e virou missionária. E aí ela falou pra mim, você combina muito mais, eu tava de blazer, assim, você combina muito mais com ser uma missionária. Eu falei, olha, eu acho muito difícil. Porque, assim, não é... Pô, as pessoas mudam e tudo mais, mas, assim, é que eu acho que só uma mudança tão brusca, negar tudo que você foi, né? Isso é o que me define, é o que eu sou, é o caminho pelo qual eu me formei, né? Nós estamos terminando mais uma parte do nosso papo quase proibido com Lola Benvenuti. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com Lola Benvenuti, bacharel em letras e acompanhante. Ô, Lola. Licenciada. Hã? Licenciada. Licenciada. Você quer virar professora? Você vai fazer o mestrado? Eu não sei se eu quero ser professora, mas eu gosto muito de estudar. Então, o mestrado, para mim, é uma coisa importante, assim. O Lucas de Goiânia tem uma pergunta que tem a ver. Você é formada em letras, mas por que motivo você decidiu continuar a ser garota de programa ao invés de se dedicar à sua profissão? Ou você também atua em sua área de formação? Então, hoje eu não atuo mais por falta de tempo mesmo, não consigo me dedicar e também... Não sei se as pessoas estão preparadas para ter como professor uma garota de programa. Não sei. É uma coisa que eu preciso enfrentar. Aliás, o meio acadêmico também, será que topa ter como parceira uma garota de programa? Posso contar uma experiência que eu tive que me marcou e me mostrou como o meio acadêmico está cheio de preconceitos e, por outro lado, teve uma situação legal. Então, eu queria mostrar esses dois lados da moeda. O primeiro foi que, quando saiu a minha primeira matéria no jornal, foi para um jornal local de São Carlos. E a foto que ilustrava a matéria é uma foto minha que eu estou fazendo assim. E aí, uma pessoa que teve contato comigo no meio acadêmico, foi uma das minhas professoras, escreveu um poema. Porque, assim, acho que todo mundo queria ver, né? Postaram no grupo da Letras do Facebook, da UFSCar. E aí ele escreveu um poema com coisas assim, que Sherazade é que era mulher de verdade, porque ela enganou o sultão por 1001 noites.
né, que o que eu gosto não é chocalho, que sapinduricalho, né, como ela chamou, mas que eu gosto do dinheiro e que os grandes intelectuais abriram mão do dinheiro, então que eu estou lutando, eu estou indo contra tudo que as grandes mulheres lutaram, etc. E aí eu vi várias pessoas, várias meninas curtindo aquilo ali que ele escreveu. Eu pensei, gente, o que é isso? Essas pessoas estão falando, não, eu sou como Sherazade também. Eu só transo com um cara depois de 1001 noites. Falei, gente, isso é um absurdo. Como? Eu sou tão feminista que eu sou dona do meu corpo a ponto de dizer, vou transar e vou cobrar. Me sinto bem com isso, qual é o problema? E quantas mulheres não fazem isso em troca de uma pulseira de camarote, em troca de um trabalho? Enfim, se elas se sentem bem, essa é a questão. É isso que eu defendo. Mais do que a prostituição, é liberdade sexual. Então, isso na faculdade me chocou, sabe? Ter lido isso de uma pessoa que estudou tanto, que sabe tanto e que me rebaixou. Orfeu Rodrigues, de Araxá, Minas Gerais, ele pergunta como uma garota de programa se aceita psicologicamente. E aí eu emendo, porque você até agora, por tudo que respondeu, me parece muito tranquila consigo mesma. Mas você já precisou, em algum momento, da ajuda de um profissional da psicanálise, por exemplo? Não. Não? Não. Eu lido muito bem com isso. É porque quando eu decidi tomar essa decisão, quando eu tomei essa decisão, eu já fiquei meio preparada para tudo que ia acontecer, que eu ia ter que contar para os meus pais, ou eles iam descobrir, que as pessoas iam me falar coisas ruins, que talvez eu Quem sofresse... mais? Homens ou mulheres? É engraçado isso, porque as pessoas criticam mais quando elas aparecem ali como anônimas nos comentários dos sites. Aí elas falam um monte de coisa, homens e mulheres. Mas, assim, muitas dessas pessoas vão ler meu blog. Ninguém nunca me tratou mal na rua. As pessoas vêm, olha, parabéns. Eu acho super legal isso. Vêm, querem tirar foto. Eu nunca, assim, sofri nenhum tipo de preconceito. O máximo que aconteceu foi riscarem meu carro, mas... em São Carlos, assim, escreveram umas palavras bem ofensivas. Riscaram escrevendo coisas? Escreveram coisas, Tipo, saiu com meu marido. E você... e você provavelmente tinha... Mas você sempre com essa cara... Eu vou perguntar uma coisa. Você não me parece muito romântica? Você é uma pessoa prática, é? Acho que até demais. As pessoas falam muito isso. Então, eu pergunto, você já esteve enamorada de alguém? Olha, igual eu te falei, eu já tive namorados, eu já gostei. Eu acho que, assim, amar mesmo, sabe? Essa coisa... dos filmes, né? Eu acho que ainda não. E dos livros que você lê? Livros, de tudo, assim, que eu gosto muito, né? Eu leio muito romances e eu gosto muito. Mas, assim, na minha vida, é uma coisa... Mas, assim, isso não me atrapalha. É que eu odeio namorar também, né? Assim, eu adoro ser livre, adoro sair com várias pessoas e... E, por enquanto, é isso que você quer fazer? Por enquanto, é isso. Mas, ô Lola, não existe nem um pouco de medo na profissão? Por exemplo, como é que você marca com as pessoas que querem sair com você? É pelo seu site, é por telefone? Como é que se dá isso? Bom, mais do que... Assim, isso é muito importante, assim, a questão da saúde, fundamental, e da segurança. Então, por exemplo, eu não atendo em local próprio, eu não tenho um flat onde eu atendo as pessoas, porque eu acho... É a sua casa. Como que você vai expor, né, o seu ambiente? Você não sabe, a gente nunca sabe. Então, eu não atendo em casa, eu não entro no carro de ninguém, eu já marco direto no local, não vou na casa da pessoa. Então, eu atendo só em hotéis e motéis. Geralmente, os recepcionistas já me conhecem, né? Ou explico a situação, falo, olha, se a pessoa sair antes, tal, você liga para saber se está tudo bem, etc. Então, assim, isso é fundamental. Isso já inibe muito pessoas que querem fazer mal. E a violência no sexo? Eu nunca tive nenhum problema com isso. Você nunca cruzou com um sádico? Não, porque assim, quando a pessoa quer uma coisa específica, né, como algo voltado para o sadomasoquismo e etc., ele já pergunta no telefone, você faz tal coisa? Como é que é? Então, assim, isso já tudo é conversado. Nunca aconteceu de, na hora, o cara querer uma coisa que não tivéssemos conversado antes. O seu instrumento de trabalho é seu corpo. Como é que você cuida dele? Então, hoje, eu até brinco, né? Mais do que o meu corpo,
A Lola virou uma empresa, né? Então, hoje em dia, eu tenho uma equipe. Equipe? Uma equipe. Quantas pessoas? Umas 5 pessoas. 5 pessoas para fazer o quê? Então, assim, eu já estou com parcerias de lojas, de alguns empreendimentos, que já era uma coisa que eu tinha vontade de fazer mesmo. Igual tem um canal no YouTube, o blog vai ser ampliado. Eu fechei contrato com uma editora. Para para livro? Escrever um livro, é um romance. Que você, um romance, não é o seu blog que vai virar livro? Não. A ideia é algo um pouco mais amplo, um pouco mais... vai ter elementos autobiográficos, mas eu quero trabalhar um pouco a problematização dessas questões. Não ficar muito só nisso de... Porque isso eu já faço no blog, né? De detalhar as minhas experiências. Eu gostaria de problematizar alguns elementos ficcionais, estamos pensando no formato. Mas são várias coisas que eu estou administrando. Então, a Lola, hoje em dia, já é empresária, mais do que... Vem cá, você, Lola, também das minhas leituras à conclusão, não curte muito quando as pessoas tentam te comparar com a Bruna Surfistinha. Uhum. Não vai aí um preconceito numa mulher tão liberal, vai? Não é. É que assim... As pessoas são diferentes. Cada um é cada um. Então, assim, lógico que vai ter uma comparação porque é o mesmo segmento e etc. Mas é que é chato você ficar sempre atrelado à sombra de uma pessoa. É a mesma coisa que surgir uma outra jornalista, entrevistadora, e ela vai ser sempre uma Marília Gabriela, sucessora da... Então, assim, ela nunca tem... É como se ela nunca conseguisse andar com suas próprias pernas. Ela está sempre à sombra de algo anterior a ela. Então, é só por isso, assim. É uma questão de cada uma ter o seu estilo, as suas vivências, e é isso que nos torna únicos. Nós estamos terminando mais um bloco com Lola Benvenuti e voltamos em seguida para o bloco final de Gabi Quase Proibida. Estamos de volta com Lola Benvenuti, bacharel? Licenciada em Letras e acompanhante. Lola, já te convidaram para posar pelada, com certeza. Já. E você... eu tô refletindo ainda sobre isso. Porque, assim, até as minhas fotos nos sites, elas não mostram tudo. Porque eu acho que essa coisa do escondido, do mistério, da sugestão é o que mais atiça o desejo. Então, eu ainda tô refletindo. Na cama pode tudo? Depende do momento, da vontade dos dois. Eu acho que se é consensual, por que não? O que em sexo você acha que não mesmo, que é proibido? Pedofilia, né? Zoofilia. Pedofilia até que, enfim... Claro, eu sou totalmente, né? Embora eu tenha começado cedo, eu sou totalmente contra. Pedofilia, zoofilia... Eu acho que tudo que não é consensual, né? Não é porque, sei lá, por exemplo, sexo anal é uma coisa que, ok, as pessoas julgam normal, mas sei lá, se a parceira não quer fazer, ou parceiro, inversão, enfim, não faz, pronto. Eu acho que tem que ser combinado, não tem muito isso, sabe? Você, numa de suas entrevistas, citou meu programa, uma das minhas entrevistas com a Gabriela. E você disse assim, como disse a Gabriela para Marília Gabriela, os homens todos têm alguma coisa, eles são bonitos de alguma forma. Uhum. Isso é verdade? É verdade. Eu tenho muito carinho pelas pessoas. E assim, eu sempre dou um exemplo de uma vez que eu cheguei e tinha uma pessoa que parecia um mendigo. Aí deu aquele... impacto, assim, sabe? Mas era um cara tão legal, tava limpinho, cheirosinho, foi ótimo. Então, assim, eu sempre procuro ver uma coisa ótima. Às vezes é um tipo de beleza que não me atrai, mas o cara é legal, ou ele tem um detalhe que me chama atenção, é o jeito que ele se mostra comigo. Então, assim, eu acredito, sim, que todas as pessoas são bonitas. Os homens que a procuram, as mulheres também, eu tenho a impressão que nesse momento as mulheres vão mais por curiosidade. Muitas. Sexual. Sim. Os homens... que já estão na praça há muito tempo, seria também em busca de um ouvido e de afeto ou não? Eu acho que é um fetiche. Lógico, a beleza é fundamental, né? Assim, tem essa coisa do meio underground também, das tatuagens, acho que isso... Mas, assim, a pessoa que liga pra mim, ela tá atrás de um combo, beleza, ele quer conversar, ele quer... Tanto que tem alguns clientes que falam, eu quero transar com seus neurônios. Porque as pessoas gostam disso, de poder conversar comigo, saber quem é a Lola, a inteligência. Então, assim, eu acho que carinho também é fundamental. Eu acho que hoje é muito mais esse combo do que apenas o físico, assim. Você também disse em uma outra situação... que gostaria muito de transar com o padre Fábio de Mello,
mas que você fica em dúvida se ele, abre aspas, gosta da fruta, fecha aspas. É mentira isso. É mentira? É mentira, alguém inventou. Você não disse isso. Não, nunca disse. Mas, de qualquer maneira, vamos deixar o padre de lado. Você não tem esse chamado gaydar, de detectar quando você está na frente de um gay. Aliás, isso, pelo que você disse, já que passa travesti pela sua cama, isso não tem a menor importância para você. Não tem. Não tem. E assim, eu convivo com pessoas de orientações sexuais das mais diversas, minhas amigas, meus amigos. Então, assim, isso pra mim, por exemplo, se o cara gosta de inversão de papéis, qual que é o problema? Tem tanta piada em volta disso. Eu falo, gente, é um lugarzinho do corpo. Qual que é o problema de explorar aquilo? O que torna essa pessoa pior ou melhor do que as outras? É um gosto, sabe? Então, assim, pra mim... Por que, na sua opinião, o sexo profissional nunca é encarado como tal? Como uma coisa normal? Eu acho que como mais uma profissão. As pessoas, acho que, né, não sei, elas têm medo. No meu caso, né, que eu lido, né, predominantemente com homens, é um medo de que eu destrua lares. De que a prostituta destrói lares, né? Que, não sei, ela não destrói. A ordem. Olha, eu acho que não é esse o foco, não é essa questão, né? É um trabalho. Tanto que uma das ordens da garota de programa é que ela seja ética. Então, ela vai, atende aquela pessoa e acabou. Esse é o contato que ela tem. Quando a pessoa liga novamente, sai com a pessoa. A prostituta nunca vai querer ser amante, tecnicamente. Então, assim, o cara vai, transa e acabou ali, né? Então, assim... eu não sei, eu acho até que nós salvamos muitos casamentos, né? Eu acredito. Mas, assim, eu acho que é mais essa questão mesmo de marginalizar, porque é um risco, que eu acho que é infundado, na verdade. Assim. Você tem uma cadernetinha com os seus clientes? Há uma fidelização? Tenho. Isso é super importante e é muito legal, porque, assim, sei lá, 95% dos meus clientes voltam. Isso é muito bom. E eu gosto muito de escrever também. Na minha vida pessoal, eu gosto muito de relatar as coisas, assim, às vezes que não estão no blog, mas que agora vão ser usados nessas anotações. Mas isso é muito importante, né? Eu prefiro muito mais que volte um cliente que eu já conheço do que ficar aparecendo 1000 clientes novos. Os seus clientes, como você, provavelmente têm pseudônimos. Tem. Isso ajuda na preservação dessa relação, digamos, porque... como você acabou de dizer, quase uma ameaça, falou, não, mas eu escrevo, porque eu gosto e agora vou escrever para valer. Uhum. A qualquer momento, eles podem ser expostos, e não é o caso. Uhum. Você não pretende isso. Não, nunca. Eu sou super ética e nem tem porquê, né? Eu sou uma pessoa muito do bem, sabe? Eu nunca consegui... Mesmo essa pessoa que riscou meu carro, eu fico pensando, eu nunca faria isso com uma pessoa, sabe? Uma coisa de uma violência tão grande. Muito menos expor alguém que saiu comigo, tentar tirar dinheiro dele de alguma forma, por medo. Eu acho isso muito baixo, né? Eu sou uma pessoa ética. Ô, Lola... eu gostaria de saber como é que você se define, Lola Benvenuti, por Lola Benvenuti. E primeiro isso, e depois eu gostaria que você se definisse também em sua performance sexual. Tá. Bom, eu acho que a palavra que me define, e sempre que eu penso nisso, é liberdade. Liberdade de escolha, de ser quem eu sou. E eu sou muito feliz hoje. Eu digo que a minha grande perda foi a minha família. Mas em nenhum momento eu acordo e me arrependo do que eu fiz. Então, eu sou muito realizada, sabe? Eu acordo todo dia e falo, nossa, que bom que eu vim para São Paulo, que eu decidi fazer tudo isso. E eu tô fazendo... Eu tô exatamente onde eu gostaria de estar, sabe? Então, isso é muito bom, assim. E em São Paulo você não sofreu de preconceito algum ainda? Não, nossa, as pessoas me recebem muito bem. Até eu tava no Iguatemi esses dias, uma senhorinha de 80 anos chegou e falou assim, eu te vi na TV. E eu pensei, nossa, eu vou ouvir tudo. E ela falou, parabéns, você é muito inteligente, você tem postura, continue assim. E aquilo me chocou de uma forma que eu fiquei... Eu acho engraçado você ficar chocado. Porque, assim, a gente não espera, né? Eu me blindei para o que viria de ruim, né? Mas só qual é o seu maior defeito, na sua opinião? Meu maior defeito? Insegurança. Insegurança. Em algumas coisas. Quando você pensa na sua família também, na exposição, não vem um pouco de egoísmo?
Um pouco, acho que também tem egoísmo. E agora, defina-se em relação à sua performance sexual. Difícil falar sobre isso. Bom, eu me realizo muito com o sexo. Eu acho que, como eu disse anteriormente, é o que definiu minha personalidade. Eu gosto muito, me faz bem. Acho que é fundamental ser livre para testar o que a gente tem curiosidade. Acho que no meu caso também foi essa questão da liberdade é fundamental. Eu me permiti provar o que eu tinha vontade e sem pensar no que os outros iam julgar. Então, por isso, eu creio que eu sou muito realizada e acabo deixando as pessoas que saem comigo também contentes. Posso dizer uma coisa? Pode. Você arrumou um trabalho que te dá sustento e prazer. É isso? É isso. Ok. Uma coisa difícil de conseguir, claro, mas no geral. É importante isso, né? Querida, muito obrigada pela entrevista e boa sorte. Obrigada. Tá? E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.